Tem alguns livros aqui, para variar, né? Hoje à tarde eu fiquei muito feliz de ver um monte de gente aqui, né? E eu também assistindo pela primeira vez de forma integral ali no vídeo, que foi gravado de uma aula nossa na TTCom, sobre relacionamentos e comunicação. Eu quero agradecer muito aos irmãos e irmãs que estiveram aqui, a todos que foi possível eu entreguei um pouco do material que a gente faz nessa outra vertente de trabalho, de treinamento corporativo. Espero que tenha sido útil para vocês também, não só conhecer, mas de alguma forma aplicar na vida. E fiquei muito feliz de ver aqui, até comentei na saída do irmão, falei, puxa, minha fé foi pequena, né? Eu peguei só 20 folders e tinha mais gente do que isso. Então, muito obrigado e podendo nos ajudar, nos indicando, se você achar viável para alguém que precisa nessa área. A nossa intenção sempre é falar, pautado na excelência do tema, mas com uma profunda preocupação ética à luz da ética cristã. Hoje nós falamos sobre temperamentos também, nesse filme, nessa aula. Obrigado. Tem um livro que chama Por que Agimos Como Agimos, de Tim LaHaye, que é um livro que analisa justamente isso. Esse é um livro que quer te ajudar a perceber-se um pouco em seu temperamento, a perceber um pouco o temperamento do outro e a equalizar as diferenças a bem de ambos. Então isso aqui é muito legal, é um livro muito prático. A gente lê muito dessas coisas e fala delas ali também. Aliás, quem assistiu hoje à tarde, viu que algumas coisas que eu falei ali, para aquele povo todo que vai assistir aqueles vídeos, a gente já tinha falado aqui também. A diferença é que lá eles pagam dinheiro, né, para ter aquilo ali que a gente aqui, na graça de Deus, compartilha de graça também. Né? O outro livro eu trouxe porque há aqui alguns pastores, alguns seminaristas e gente que gosta de estudar a Bíblia. E tem gente que tem uma predileção por esse tipo de leitura mais densa, mais de estudo, como normalmente se chama. É esse livro chamado Entre o Antigo e o Novo Testamentos, chamado Período Interbíblico. Dr. David Russell, ele foi por muitos anos o secretário-geral da União Batista da Grã-Bretanha e Irlanda. Ele era um especialista em pesquisa arqueológica, em estudo da formação do cristianismo primeiro, e ele escreve um livro excelente sobre aquele período chamado período intertestamentário, algo próximo a 400 anos, que divide o Antigo do Novo Testamento, sobre o que você ouve muito pouco. Talvez você nunca tenha escutado um sermão direcionado diretamente para esse tema e para esse assunto. E esse é um período de grandes ensinamentos também. Então, esse é um livro referendado, entre outras pessoas, né, por H. Rowley, por William Barclay, né, já falecido, grande mestre de Novo Testamento, grande scholar, que tantos pastores usam os seus textos na formação. E tem lá também, fique à vontade se você gosta de um estudo mais denso. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses. Eu vou tentar ser breve. Meu filho fala, não acreditem nele, né? Mas eu vou tentar, né? Por uma questão, vocês estão cansados. Isso está claro para mim aqui. Eu estou cansado, assim, mas eu começo, né, como eu começo as minhas aulas no seminário, morto. Né, e se deixar, a gente vira a noite lá, porque é paixão pela coisa e ela mesma te alimenta. Mas eu sei que estar sentado é diferente, né? Alguns parece que são visitados por uma espécie de espírito moderno de Morfeu, sono de Morfeu. Conhece a mitologia grega, Morfeu? Queria que você abrisse em Colossenses e ficasse com o texto aberto aí, de olho nesse livro. Quem não vai estar aqui amanhã? Alguém de vocês não vai estar aqui amanhã? Acho que todos não, né? Tranquilo? Então tá, eu quero mostrar amanhã para vocês algumas fotos dos juvenis da minha ilha, né? E contar um pouquinho para vocês, à luz das fotos também, algumas coisas que acontecem lá. E a ideia é motivá-los a ir à ilha, né? A ilha de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina. Posso adiantar para vocês que essa possibilidade é muito interessante quando você pensa que há lá um acampamento batista catarinense. E várias igrejas fretam ônibus e vão para lá. Não é?
a estadia muito em conta do acampamento. Sabendo que igrejas irmãs vêm de outros lugares, eles têm um esquema muito interessante que eles fazem. No pacote você paga o quarto e tal, e eles servem uma refeição logo cedo, um bom café, e uma refeição à noite, uma janta. Porque na hora do almoço ninguém vai estar por lá, todo mundo está rodando, né, com ônibus pela ilha, conhecendo e tudo mais. Então eles já pensam nisso. E quando eu digo que é um custo barato, gente, a última vez que eu ouvi não era nem barato, era irrisório. Não é? Quando o assunto é receber igrejas irmãs. Então saibam disso, se de repente precisarem. Ao acampamento Batista Catarinense lá, nós teremos o maior prazer em ter vocês na ilha. Não é? Só lembra de jogar o lixo no lixo, tá bom? Não tem nem indústria lá, né? Justamente para preservar aquela beleza toda. Quantos de vocês já leram a carta de Paulo aos Colossenses? Pelo menos uma vez em todo o seu conteúdo. Do início ao fim. Que bom. Que bom. Como é que essa carta surge? E por que eu quero falar dela hoje quando eu penso em vida de discípulos? Em discipulado cristão? Qual o segredo que há na carta para que sejamos discípulos, homens e mulheres que seguem a Deus? Bom, segredo não há nenhum, está tudo revelado, né? Está na cara. São várias coisas importantes. Essa carta fala da suficiência do Senhor, da sua plena suficiência como Deus que é. Essa carta fala, como já mencionei aqui uma vez, no seu segundo capítulo, 6º versículo, Colossenses 2,6, que depois de ter recebido a Cristo, você precisa nele, leia aí na tua Bíblia. Assim, pois, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, agora também nele andai. Desenvolver a salvação. Falávamos aqui hoje de regiões do mundo onde as pessoas receberam a Cristo, lembra? Finney, Spurgeon, a região onde eles atuavam, mas que por falta de discipulado, o Evangelho ali praticamente sucumbiu. Em alguns lugares o Evangelho sucumbe por pressão. Também por falta do amadurecimento, que por várias circunstâncias não acontece. O norte da África, berço, né, dos modernos heróis muçulmanos, teólogos e práticos, outrora foi o berço dos primeiros grandes teólogos cristãos, Orígenes, por exemplo. O que acontece numa região dessa, onde o cristianismo vem com vigor e hoje se dá tamanhamente ao islamismo? O que acontece com a Inglaterra moderna, aonde a casa de William Carey, não é? Grande homem de missões, não mais serve a propósitos missionários, mas tem um canil lá, mantido por muçulmanos, e uma placa escrita: o cristianismo de Carey dado aos cães. Alguma coisa séria aconteceu, ou não aconteceu. Essa carta surge de um jeito muito interessante, a carta aos Colossenses. Vou só refrescar então a memória dos irmãos que já sabem, evidentemente, essa história. Paulo escreve a carta, e se você olhar nos seus primeiros versículos, ele escreve como quem tem um intenso envolvimento com essas pessoas. Ele dá graça a essas pessoas. Porque agradece as pessoas, né? Agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas por conta do crescimento da fé que eles têm em Cristo, verso 4, o amor que tem entre eles. E Paulo diz que ele ora muito por essas pessoas. Ele ora muito, ele busca a face de Deus, e em determinado momento do texto, a palavra grega que ele usa para essa intercessão, a palavra agonizou. Da onde vem agonizar, agonia. Ele diz: eu oro incessantemente por vocês. A impressão que dá é que esse homem chamado Paulo está orando por alguém que ele conhece pessoalmente, não é? Com quem ele já esteve. Mas Paulo nunca pisou nessa cidade, nessa igreja. Paulo nunca foi lá. Paulo não esteve com esses irmãos de Colossos, ou de Colossos, como alguns chamam, usando a expressão latina.
E a pergunta então é, puxa vida, se esse homem nunca foi lá, por que ele se sente tão responsável por eles? Por que ele escreve com tanta intimidade? Por que ele tem um amor e um cuidado paternal, maternal? Fica claro no texto isso. E por que tanta preocupação com a saúde espiritual dessa igreja? Qual é a relação de Paulo com Colossenses?